Está no ar o JR 15 Minutos, o podcast da Record, feito para aprofundar as notícias que mais mexem com o seu dia. E o cantor Milton Nascimento, hein? Um dos maiores nomes da nossa música, recebeu recentemente o diagnóstico de demência por corpus de Levy. A notícia trouxe o tema para o debate público, né? Levantou muitas dúvidas sobre essa condição, que muitas vezes é confundida com Alzheimer, com Parkinson. Bom, então vamos esclarecer qual é esse tipo de demência, como é que ela se manifesta, os desafios para o paciente, para a família, e de que forma a medicina tem avançado nesse campo. Eu converso com o neurologista do Hospital Moriá, em São Paulo, Cássio Lacerda. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Olá, pessoal. Doutor Cássio, vamos começar esclarecendo o básico, né? Essa demência por corpus de Levy é considerada uma das formas mais comuns, mas ainda pouco conhecida do grande público. O que exatamente caracteriza essa doença e o que é que acontece no cérebro quando ela se desenvolve, hein? Veja bem, a semelhança, né, dessas outras doenças, né, Alzheimer, Parkinson, a demência por corpus de Levy, né, é uma doença neurodegenerativa. Então, é uma condição em que as células do cérebro vão se degenerando ao longo do tempo. E ela é causada pelo acúmulo de proteínas, que são os corpos de Levy dentro dos neurônios. Isso atrapalha o funcionamento cerebral e provoca tanto sintomas de memória quanto de movimento. Bom, muitos dos nossos ouvintes já ouviram falar de Alzheimer, já ouviram falar de Parkinson, mas nem sempre entenderam a diferença dessas doenças em relação à demência de corpus de Levy. O próprio Milton Nascimento, né, doutor, teve inicialmente um diagnóstico de Parkinson. Então eu lhe pergunto, em que a demência por corpus de Levy é diferente do Alzheimer, é diferente do Parkinson e em que pontos elas se parecem? Essa questão de, às vezes, no início, né, ter uma confusão de Parkinson ou outra doença, é por conta que a doença ela também tem sintomas do movimento, né? São sintomas proeminentes do Parkinson, que seriam tremores, lentidão, rigidez muscular. No caso do Alzheimer, a gente tem um acometimento importante de memória e da capacidade de aprendizado desde o início. E no Levy, a gente tem como se fosse um intermediário, tá? Meio caminho das duas situações. Ela mistura sintomas tanto do Parkinson quanto do Alzheimer. Então, ela pode começar com sintomas de Parkinson e pode começar com sintomas de Alzheimer. E uma vez, né, que a doença vai evoluindo, a gente começa a entender melhor a situação. O paciente ele tem, então, lapsos de memória e atenção, mas também os tremores, a rigidez, a dificuldade para andar, e tem uma característica que é muito típica, que surge na evolução da doença, que são alucinações visuais precoces, que não costumam acontecer no Alzheimer e no Parkinson no início. O Parkinson pode ter, mas em fases mais tardias. Bom, no caso do Milton, a família tem relatado lapsos de memória, aquele olhar fixo no horizonte, a repetição das mesmas histórias e algumas mudanças de apetite. Então eu pergunto, doutor Cássio, quais são os sintomas iniciais que costumam levantar a primeira suspeita clínica e por que muitas vezes elas passam despercebidas ou são confundidas com esses sinais que o senhor acabou de explicar, do envelhecimento, como normais, né? Então, a gente tem, né, essa combinação de sintomas, a dificuldade do ponto de vista cognitivo, né, é o termo que a gente usa na medicina para nomear tudo que o nosso cérebro é capaz de fazer, não apenas a memória. Então, além da memória, né, desorientação em relação ao tempo, ao espaço, às vezes dificuldade de fazer contas, dificuldade de nomear, dificuldade de entender, isso a gente tem como dificuldade cognitiva. Alterações do comportamento, e sintomas motores parecidos com o do Parkinson, né, que é a rigidez, a lentificação, tremores. E esse terceiro, né, essa terceira faixa de sintoma, que é muito típico, né, do Levy inicialmente, que são as alucinações visuais. O paciente ele começa a ver coisas que não estão ali. Começa a ver bichos, animais, ver formiga e crianças na sala. Então, o paciente ele alucina de uma maneira a ver coisas que não estão presentes no ambiente. Tá? Essa situação é bem típica da doença de Levy, às vezes se sobrepõe às outras doenças por questão de medicação, as medicações também poderiam causar isso, e é essencial que o médico avalie, tá? As situações para poder entender melhor o diagnóstico. No caso do Milton Nascimento,
né? Inicialmente a gente tinha pensado, né? Quem avaliou pensou em Parkinson, mas a evolução clínica mostrou sinais que apontaram aí para demência por corpos de Lewy. As alucinações, portanto, são um ponto de corte para a gente entender a demência de Lewy, diferentemente de Parkinson e Alzheimer. Correto, correto. As alucinações, elas até podem acontecer nas outras condições, mas no Lewy elas são mais precoces, tá? O que se confunde aí é na evolução dessas doenças que são neurodegenerativas, a gente tem associação normalmente de tudo isso, mas no começo, o Lewy é bem típico ter a alucinação visual. Doutor, além do Milton Nascimento, um caso que ganhou destaque é o do ator norte-americano Bruce Willis. Há 3 anos, o astro do cinema convive com os sintomas da demência frontotemporal. Doutor, qual é a diferença em relação à demência por corpos de Lewy aí? Em relação à demência frontotemporal, a gente tem algumas diferenças que são muito interessantes do ponto de vista comportamental e de linguagem. No caso da demência frontotemporal, o paciente ele tem uma apatia, às vezes ele fica mais agressivo, o comportamento muda, tá? E em algumas situações que a variante, né, de fala, a variante de linguagem, o paciente tem uma dificuldade tanto de entender quanto de se expressar, é como se o vocabulário empobrecesse. Mas a demência frontotemporal, atualmente, ela não tem, ou se tiver, tem sintomas muito sutis em relação ao movimento. Então, não é típico da demência frontotemporal ter tremor, rigidez, lentificação, dificuldade para andar. Tá? Essa doença, né, a doença de Lewy, ela compartilha também sintomas semelhantes à demência frontotemporal, mas a gente consegue, ao longo do tempo, entender também a aparência do paciente, qual que seria o diagnóstico mais provável naquela situação. Bom, ouvindo o Dr. Cássio Lacerda, que é neurologista do Hospital Moriá, falar, a gente percebe como não é tão simples assim fazer o diagnóstico, porque os sintomas vão se misturando. Além da questão observacional, Dr. Cássio, quais exames, quais ferramentas a medicina dispõe para aumentar a precisão do diagnóstico e, claro, ser mais assertivo no tratamento? O diagnóstico realmente pode ser um desafio, tá? É uma doença que é pouco conhecida do público, mas é muito comum. Os profissionais de saúde também podem ter dificuldade de reconhecer, então é adequado que o neurologista avalie o quadro clínico, tá? O diagnóstico ele exige atenção a esses sinais mistos, mas a gente usa exames para excluir outras condições, então exames para avaliar se não tem alguma deficiência de vitamina no sangue, se não tem alteração da função tiroidiana ou alguma infecção do cérebro, por exemplo, e exames de imagem para avaliar se não tem alguma atrofia do cérebro. Esses exames eles conseguem avaliar também o funcionamento das vias cerebrais, que é diferente, né, em cada doença. Uma doença que acomete, né, especificamente uma região do cérebro vai ter uma evolução. Então, a gente usa os exames de imagem para poder avaliar também se não existe alguma atrofia em alguma região do cérebro. E, em algumas situações, o médico também pode pedir o que a gente chama de avaliação neuropsicológica, que serviria para traçar um perfil do comportamento, da cognição do paciente, e esse perfil, né, vai ser compatível mais com um tipo de doença. Tá? Vamos avançar um pouquinho? Vamos olhar para o futuro da medicina? O que é que o senhor me diz hoje? Quais são as principais armas para melhorar a qualidade de vida de quem tem essas doenças degenerativas? Nós estamos muito longe de falar em cura, doutor. Quais são as estratégias, hein? Veja bem, no momento a gente não tem uma cura, mas a gente tem que enxergar que há muitos tratamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida do paciente. Medicamentos que conseguem, né, ajudar nos sintomas motores, cognitivos e o acompanhamento que é multidisciplinar. Às vezes, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, apoio dos familiares. Quanto mais cedo a gente tem esse diagnóstico, a gente consegue adaptar o tratamento e orientar a família. Não tem, no momento, uma perspectiva de algo que seja capaz de curar ou bloquear a evolução da doença, infelizmente.
tá? Isso é algo que é angustiante, às vezes, para o paciente e para o familiar, mas a gente tem esses tratamentos que ajudam a melhorar e muito a qualidade de vida do paciente. Queria falar também para os parentes de quem desenvolveu alguma demência. Qual é a grande dica, dica de ouro que o senhor dá? Às vezes tem gente que se irrita pelas repetições, às vezes tem gente que já quer buscar um cuidador, às vezes tem gente que sofre por não poder fazer mais. Qual é o meio do caminho aí para a gente continuar tendo empatia, amor por aquela pessoa com quem a gente conviveu a vida inteira, mas dar um jeito de ajudar mais do que atrapalhar? Porque às vezes tem condutas que atrapalham, né, doutor? Isso é muito angustiante para a família de uma maneira geral, né? Às vezes a família adoece junto com o paciente, nesse sentido de ficar tão ansioso ou deprimido ou apático quanto, tá? A gente precisa ter um pouco de paciência, empatia, né? Um familiar. Infelizmente, como ser humano, a gente está sujeito à doença, então a gente precisa reconhecer as nossas limitações frente à doença nesse contexto e cuidar ali do familiar, né? Na melhor das situações, objetivando ali uma melhoria da qualidade de vida, tá? Às vezes, quando o paciente, né, quando o familiar, ele se estressa muito com aquela situação, a gente tem o que a gente chama de estresse do cuidador. O familiar, ele adoece junto e passa a ter sintomas de muita ansiedade, de depressão. Isso é prejudicial, inclusive, para o tratamento do paciente. Voltando à condição do paciente, doutor, o que a gente já sabe sobre os fatores de risco para a demência? Eu já vi estudos que mostram que a doença não é exatamente considerada genética, queria que o senhor explicasse isso, mas que pode ter componentes hereditários, sim, e também está associada a fatores ambientais. Que fatores são esses? Veja bem, a doença de Levy, especificamente, a gente chama de idiopática. Idiopática em medicina é um termo que a gente usa quando a gente não sabe exatamente a causa. A gente sabe o que acontece no cérebro, mas a causa, o que é o gatilho para que aquilo aconteça, a gente não sabe. Menos de 10% das pessoas que têm Levy têm outros familiares com a doença. Então, isso desfavorece muito a hipótese de que ela seja genética, tá? A gente tem, obviamente, né, algum comportamento, alguns genes que estão ligados a isso, mas o que a gente tem na causa da doença são os fatores ambientais, tá? E aí os fatores ambientais envolvem, talvez, né, o risco aumentado de ter a doença para aquelas pessoas que não fazem atividade física, que se expõem, né, que bebem, que fumam, que têm pressão alta, diabetes não controlado, que não tem uma boa rede de relacionamentos, não tem atividade de lazer na rotina. Então, tudo isso deve ser tido em conta. Muito bom saber. Agora, e para o atendimento em geral, como está o Brasil para enfrentar os diferentes tipos de demência da população, doutor? Como é que o sistema de saúde e as políticas públicas processam esse cenário? Veja bem, a gente tem uma deficiência muito grande, principalmente em relação ao suporte multidisciplinar, né? Às vezes fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos, né, também, né, para a família. Isso é preciso, né, desse acompanhamento multidisciplinar para esses pacientes. Fora o acesso, né, mesmo ao especialista capaz de diagnosticar isso, que é não só o neurologista, mas o neurologista, o psiquiatra e o geriatra, né, que são os médicos que tratam dessas condições que a gente chama de demência, tá? Então, a questão do acesso, né, tanto ao médico quanto desse acompanhamento multidisciplinar. E assim eu agradeço a participação do Dr. Cássio Lacerda, neurologista do Hospital Moriá, esclarecendo esse importante assunto e ampliando para os outros tipos de demência. Muito obrigado, doutor. Por nada, um abraço. Essa foi a edição 1272 do 15 Minutos, que tem produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia é de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. O nosso podcast está no r7.com, nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto. É só procurar. Bora para a próxima.